Vamos então para um assunto muito importante: arrebatamento da igreja. A necessidade então de nós estudarmos sobre Apocalipse é para trazer terror, preocupação, temor no coração das pessoas? Não, 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 não. Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. Nele nós encontramos palavras fortes, mas o objetivo deste livro é falar de Jesus. É trazer o conhecimento, a revelação de Jesus Cristo aos corações da humanidade. Toda a humanidade precisa conhecer Jesus. Precisa conhecer o plano de salvação que Deus tem para eles. E nós sabemos, irmãos, que tudo que tem começo, tem meio e tem fim. Então, estamos vivendo, e eu disse na outra live, na dispensação de Deus. Eu quero dizer a você, ouvinte, você, irmão, que chegou nessa live, você que está conosco, quero te convidar a permanecer para nós aqui junto observar algumas coisas muito importantes que a palavra do Senhor ela nos deixa. Então são dispensações, são tempos que Deus está dando ao homem, mas tudo tem o meio, tem o princípio, meio e fim, né? E eu trouxe aqui algumas coisas que eu quero mostrar como conteúdo sobre dispensação. Tá? A primeira dispensação vai falar para nós sobre o quê? Sobre a inocência. Segunda dispensação vai nos falar sobre consciência. Terceira dispensação vai nos falar sobre o governo humano. Quarta dispensação, patriarcal. Quinta dispensação, a dispensação da lei, as tábuas da lei de Moisés. E aqui chegou então na sexta dispensação, que é a dispensação deixa eu ver se você consegue ver, da graça, a dispensação da igreja, a dispensação do Espírito Santo. É onde nós estamos, na sexta dispensação. Eu tomei nota aqui que eu vou passar para que você guarde isso no seu coração. O que é dispensação? É um período de tempo que Deus ele concede aos homens. Bom, o primeiro que a gente viu foi a dispensação da inocência. Foi quando Deus deu um tempo e veio quem? Adão, né? Primeiro homem foi criado. E o que nos dói no nosso coração é de olhar que todas as dispensações o homem fracassou diante de Deus. O homem não teve sucesso diante de Deus. Primeira dispensação da inocência terminou com a queda de Adão. Porque Deus disse para Adão não comer da árvore, né? E Adão, pela desobediência, caiu da presença de Deus em pecado, junto com ele Eva. Então, foi, infelizmente, na primeira dispensação, a queda do homem, né? A queda do homem. E entrando por o homem a desobediência, por essa mesma desobediência o pecado, e pelo pecado, consequentemente, a morte, através de um homem. Que foi a primeira dispensação, a dispensação da inocência. Aí Deus agora vai trazer e dar mais um tempo para o homem na terra, que é a segunda dispensação, outro período de tempo, que é a dispensação da consciência. Aí Deus vai falar para Noé, Noé agora, vai chegar a vez de Noé, né? Primeiro falou de Adão, agora na dispensação da inocência, na segunda dispensação, a dispensação da consciência, que também teve um fim de derrota. Eu disse que todas as dispensações o homem lamentavelmente não teve sucesso diante de Deus. Noé, na sua dispensação, vai nos dizer a Bíblia que naquele tempo, os homens, em vez de se preparar, de servir a Deus, de se aproximar de Deus, os homens, muito pelo contrário, praticaram toda sorte de pecado. Tamanha foi, vamos dizer assim, os atos de pecado do homem no tempo da dispensação da consciência, que começou a cheirar mal diante de Deus e Deus teve que trazer um dilúvio. E Deus disse, eu vou destruir o homem que eu criei sobre a face da terra. Aí Noé escapa nessa dispensação através da arca, salvou ele e a sua família. Vem então mais um período, mais uma dispensação depois de Noé, acabou com o dilúvio, né? E entra então o governo humano. Teve sucesso, pastor? Não, infelizmente não teve sucesso também. Foi mais uma queda do homem,
porque nesse período, né, foi o período em que os homens tentaram chegar no céu construindo uma torre, a Torre de Babel. Então Deus confundiu a língua deles e houve a separação e se dispersaram. E aí foi a terceira dispensação. Depois dessa dispensação, veio a quarta dispensação, que foi patriarcal, a dispensação de Abraão, a dispensação da promessa. Também sem êxito, porque foram levados também, perderam a graça diante do Senhor, então foi necessário chegar à quinta dispensação, mais um período de tempo. Essa dispensação, a quinta, foi a lei de Moisés. Terminando a dispensação da lei de Moisés, então Deus vai dar a sexta dispensação, e eu já vou entrar agora aqui no nosso assunto, que nós estamos dentro dele, né? E eu fiz questão de trazer isso para que você entenda o tempo que Deus está dando. Chegou o tempo da dispensação da graça. Vou te mostrar para você que está conosco, permanece aqui aprendendo, estudando a palavra do Senhor. Eu não sou bom de desenho, mas eu tentei desenhar para ajudar, para você poder... Porque eu aprendi assim, ó, quando a gente começou a estudar sobre estas coisas e a gente começou a ver desenho e desenhar, a gente começou a guardar mais e aprender melhor, né? Aquilo que a gente visualiza, a gente aprende melhor. Então, eu fiz aqui, ó. Esse aqui, você está vendo aqui, ó. A cruz, 3 cruzes, né? A lei, ela veio até Jesus, ó. A lei, a dispensação, que foi a quinta dispensação, a dispensação de Moisés, o tempo de Moisés e da lei, durou até chegar na cruz. Quando chegou aqui na cruz, ó, foi quando Jesus começou uma nova dispensação. E essa dispensação, eu vou colocar um nome aqui para você entender. Essa dispensação se chama a dispensação da graça, tá? A dispensação da graça. Por isso que os pregadores e nós, quando anunciamos, qualquer pessoa que prega a palavra do Senhor, diz: a porta da graça ainda está aberta, mas precisamos aproveitar porque em breve vai se fechar. Desde que Jesus veio a essa terra e morreu por nós na cruz, a igreja aqui na terra, ó, terminou a dispensação da lei, chegou na cruz, começou a dispensação da graça de Deus. E aí estamos vivendo essa dispensação, estamos já há mais de 2000 anos na dispensação da graça. Mas vai terminar a dispensação da graça, e nós cremos que ela já está terminando, está próximo o fim da dispensação da graça, e aí vai acontecer o fim dela, sabe quando? No arrebatamento. Eu vou escrever aqui, ó, arrebatamento. E agora nós vamos entrar no estudo. Então você viu, né? Que teve a primeira dispensação da inocência com Adão, a segunda foi foi a consciência, aí Noé, a terceira, governo humano, Torre de Babel, quarta, os patriarcal, Abraão, quinta, a lei, e chegou aqui na graça. E nós estamos aqui, a igreja, essa é a dispensação da igreja, a graça. Nós estamos vivendo esse tempo aqui. Mas ele vai terminar quando chegar aqui. Vocês estão vendo aqui umas setinhas subindo, né? E aqui em cima está escrito Jesus descendo. Eu fiz esse desenho para você mais ou menos visualizar. Aqui começa a graça e aqui no arrebatamento termina a dispensação da graça, porque a igreja será arrebatada. E agora nós vamos comentar dentro do estudo da palavra do Senhor. Se você puder compartilhar, eu te agradeço, tá? Porque agora vai ser o momento que nós vamos ler um pouco da palavra. E o texto que eu quero convidar você que tem caderno, você que está com caderno, está com caneta, com a Bíblia. Eu não vou poder ler os textos todos, mas você pode anotar e depois você pode ler conferindo os textos, tá? O texto áureo do estudo está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que diz assim:
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Vamos para o texto básico em classe. Está lá em Tessalonicenses 4, versículo 13 até o 18, e diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizer-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Vamos para o comentário desse texto que a gente acabou de ler. Na lição de hoje estudaremos a respeito de dois acontecimentos. Nesta lição estudaremos a respeito de um dos acontecimentos mais gloriosos e esperados que o Senhor Jesus foi esperado, né? Desde que o Senhor Jesus foi assunto ao céu, o arrebatamento da igreja. Esta lição é da máxima importância para os nossos dias, já que ultimamente se ensina tão pouco a respeito da volta de Jesus. Então, eu acredito que o Espírito Santo é Ele que colocou em nosso coração esse propósito de nós estarmos meditando, né, nesses dias que estamos vivendo. Porque se o assunto, e nós entendemos assim, é um assunto atual, é um assunto importante, nós precisamos falar dele, nós precisamos meditar nele. E infelizmente o que nós estamos vendo hoje, muito pouco se fala sobre o arrebatamento da igreja. E isso nós precisamos estudar, tá bom? Todos os salvos serão arrebatados. E nós vamos ver o que significa arrebatamento, tá? Na primeira fase da sua vinda, no arrebatamento da igreja, Jesus não tocará na terra, ele estará nos ares ou nas nuvens. Nós vimos aqui o texto que a gente leu, diz que o mesmo Senhor descerá nas nuvens e vai encontrar a igreja nos ares. Você lembra da última live que a gente fez? Nós falamos sobre isso. Que Jesus ele já veio à primeira vinda e prometeu voltar na segunda. E a segunda vinda de Jesus vai ser vinda gloriosa. Mas agora aqui corre um problema que eu vou pedir muito a sua atenção, dobre aí a sua atenção, para que você não venha entender errado e depois também não venha ensinar errado, né? E aí alguém dizia assim, a Bíblia está se contradizendo. Não, a Bíblia não está se contradizendo. Muitas pessoas vão dizer assim, mas como pode, se a Bíblia diz que Jesus vai vir e todo olho vai ver? Agora, a Bíblia está dizendo que Jesus vai vir e só os salvos vão ver. Deixa eu explicar uma coisa para você separar e nós entender. Observe comigo. A segunda vinda de Jesus vai ser uma vinda gloriosa sim. Ele vai vir com poder e grande glória. E toda a terra vai ver. Todo olho vai ver. Não tem como não. Isso é ponto final. Mas antes desta segunda vinda, essa segunda vinda de Jesus, ela se dá em duas etapas. Separada. Ela vai se dar a primeira etapa no arrebatamento da igreja. Terminando esse período que eu mostrei agora para você, que é o da graça. Porque quando a trombeta tocar, o alarido de Deus soar, somente os salvos. A Bíblia não se contradiz. E nós vamos ir parte a parte, você vai entender nessa noite o mistério do Apocalipse, tá? Então vamos lá. Perdão.
Todos os salvos serão arrebatados. Primeiro assunto, a reunião dos salvos no encontro com Cristo. Olha que coisa interessante. A palavra arrebatamento no grego é harpazo. Esse vocábulo dá a ideia de rapto ou de remoção repentina, de modo súbito. O arrebatamento da igreja reunirá os que morreram em Cristo, isso é, confessaram a Jesus como seu Senhor e permaneceram fiéis até a morte, conforme está em Apocalipse 2, versículo 10 e 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Os que estiverem vivos, igualmente serão os que estiverem vivos, aguardando o glorioso evento. O que vai acontecer, meus amados irmãos? Arrebatamento, a palavra arrebatamento quer dizer exatamente o que nós falamos aqui. No grego quer dizer, a palavra grega quer dizer harpazo, que significa ideia de rapto, ou arrancar com rapidez, tirar com violência, não no sentido de, vamos dizer, de pisar, mas é uma coisa rápida, com muita rapidez, vai ser um rapto. Jesus vai levar sua igreja de uma hora para outra. Isso significa o arrebatamento da igreja. E o que nos chama a atenção é que todos os salvos em Cristo vão participar do arrebatamento. E não somente os salvos, mas todos os que dormiram, todos os nossos queridos, todos os nossos amados irmãos, familiares, nós vamos encontrar na glória naquele grande dia. Vamos encontrar sim os nossos amados que dormiram no Senhor, porque a Bíblia nos afirma que primeiro eles, nós não vamos passar na frente deles, nós não vamos preceder os que dormem, primeiro os mortos serão ressuscitados, tá? Então todos os salvos, aqueles que serviram ao Senhor, que foram fiel até a morte, vão participar do arrebatamento, não ficarão no sepulcro, e depois nós, os que tivermos vivos, seremos também arrebatados, e nós vamos ver os detalhes daqui para frente. Número 2 diz assim: quem será arrebatado? É importante a pergunta, e muitas vezes as pessoas estão perguntando, né? Muitos até têm dúvida da salvação, mas vamos ver. Quem serão os arrebatados? Todos os salvos que forem transformados mediante o novo nascimento. Só chegarão aos céus aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A vida cristã não é fácil, exige renúncia. O caminho que conduz ao céu é um caminho estreito. Tá bem, meus amados? Todo crente em sua jornada aqui na terra enfrenta momentos de vales, momentos de montes e de vales, alegrias e tristeza. Não é só momentos de festa, não é só momento de montes, de estar lá em cima. Os cristãos às vezes enfrentam momentos de vale, de deserto, de provação. Mas quem são esses cristãos? São os salvos que um dia lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que procuram ser fiéis a Deus até a morte, que não negam a Jesus, mesmo que estejam na prova. Infelizmente, muitos não perseveraram e acabam voltando atrás, se desviam e acabam sendo vencidos pela carne, pelo mundo e pelo seu inimigo Satanás. Seja fiel, meu irmão, seja fiel, minha irmã, pois há uma recompensa para aqueles que são fiéis, igualmente para todos os fiéis. A palavra de Deus alerta que no grande dia do Senhor os ímpios ficarão de fora. Que coisa triste. Apocalipse capítulo 22, versículo de número 15. Eu vou repetir para você não dizer que eu estou inventando. Se você, quem sabe, não é cristão e vai ouvir essa live, você pode abrir a Bíblia e conferir. Eu estou te trazendo a palavra de Deus para a tua meditação. Os ímpios não poderão entrar na cidade de Deus. Os ímpios, quem são os ímpios? Aqueles que vivem uma vida ímpia, uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Aqueles que se esqueceram de conhecer a Deus, de buscar a Deus, de ter tempo para Deus. Que vivem uma vida afastada da palavra do Senhor. Eles não poderão
conhecer a Deus. E eu vou ler aqui para você o Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 15. O que a palavra de Deus diz? O próprio Jesus falou dizendo assim: ficarão de fora da cidade, ficarão de fora. Quem são os cães, pastor? São os falsos profetas que enganaram a muitos. São falsos cristãos, tá? E também os ímpios que cometem esse tipo de pecado. Quais os pecados? Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e pratica mentira. Não poderão entrar no reino do céu. Não estou falando, não é eu que estou falando, não é eu que estou inventando. E você pode pegar uma Bíblia e ler Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 15. Se você está num desses grupos, eu te aconselho, se você quer fazer parte do arrebatamento, quer viver no céu com Jesus, abandone enquanto estamos no período da graça as práticas que não agradam a Deus, que são a feitiçaria, a idolatria, a prostituição, a mentira e tudo aquilo que leva o homem a se afastar da palavra do Senhor nosso Deus, tá bem? Vamos continuar. Mas os que permanecem no Senhor serão transformados e subirão para o encontro com Deus. A promessa do arrebatamento é do céu e para quem vencer. Capítulo 3, versículo 2. Não desista. A promessa do arrebatamento é só para os vencedores. Então, infelizmente, muitos desistem na caminhada. Infelizmente, muitos cristãos são vencidos na caminhada. Na hora da prova, na hora da luta, porque como eu disse, para ser cristão, precisamos entender que temos que ser fiéis ao Senhor até a morte. Não podemos negar a fé, não podemos largar a cruz, não podemos desistir. Aleluia! Ainda que esteja sangrando os teus pés, ainda que esteja chorando, ainda que a cruz esteja pesada, só aqueles que serem fiéis ao Senhor e não desistir vão poder fazer parte do arrebatamento. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e que estão na presença de Deus esperando a promessa do Senhor, tá bom? Vamos então para o segundo assunto. Nós vimos então que todos os salvos vão fazer parte do arrebatamento. E vimos quem são esses salvos. Aqueles que renunciaram ao mundo, aqueles que se entregaram para Deus, aqueles que estão sendo fiéis mesmo no vale, mesmo na prova, passam por perseguição, caminho estreitinho, mas eles não olham nem para a direita nem para a esquerda, eles têm um alvo, eles querem o arrebatamento, eles acreditam na promessa do Senhor. E eles são fiéis ao Senhor e à sua palavra. Que Deus te abençoe. Eu glorifico a Deus por você, guerreiro, porque só os guerreiros, só os vencedores herdarão o reino do céu. Então não desanime, porque está bem perto o dia do Senhor. Vamos para o segundo assunto. Estou cuidando aqui porque eu não quero estender muito e a gente precisa orar e encerrar a live, né? Não queremos estender para não ser muito longa. O arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Olha, a ignorância acerca dos que dormem. Irmãos, não podemos estudar sobre arrebatamento sem falar de ressurreição dos mortos, porque faz parte do arrebatamento, tá? A ignorância acerca dos que dormem. Ao fazer uma leitura atentamente, né, no texto bíblico de Tessalonicenses e Coríntios, vimos que os crentes tinham muitas dúvidas acerca dos mortos em Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 23, depois o versículo 35 até o 54 vai falar sobre isso. Erroneamente, acreditavam que na volta de Jesus, os que já haviam morrido não tinham mais esperança de ressuscitar. Atualmente, muitos também têm estas dúvidas, quando o assunto é acerca dos que já dormem. Porém, a palavra de Deus assegura-nos que os mortos hão de ressuscitar, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Veja bem, eles tinham lá na igreja de Coríntios
e Tessalonicenses também, tinha uma grande dúvida acerca dos que dormiam, acerca dos que morreram. Eles achavam que na vinda de Jesus essas pessoas não tinham mais esperança. Infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas também têm essas dúvidas ainda hoje. Muitos acreditam assim: morreu, terminou. Morreu, acabou. E não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Nós lemos que Paulo disse assim: eu vos escrevi isso para que vocês não sejam ignorantes acerca dos que dormem. Porque se nós cremos que Jesus morreu e que ressuscitou, também cremos que ele há de ressuscitar aqueles que dormiram em Cristo. Vai ressuscitar e trazer juntamente com ele. Amém, meus amados? Em outra ocasião, tratando desse mesmo assunto, Paulo ainda afirma: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, melhor dizendo, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Primeiro Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo, na sua vinda. Amém? Olha que coisa bem interessante. Nós vimos a dispensação, que na primeira dispensação lá em Adão, Adão pecou, né? E por um homem chamado Adão entrou o pecado e a morte. Agora, na sexta dispensação, que é a dispensação da graça, Jesus começa a graça morrendo por nós. Por um homem entrou a morte, que foi Adão, e pelo segundo Adão, que é Jesus, entrou a vivificação. Então, assim como ele ressuscitou, os que estão em Cristo ressuscitarão também. Boas novas, o Evangelho é boas novas. O Evangelho é boas novas de Deus para nós, é notícias novas, notícias boas. Então, deixa eu dizer para você, primeiro Cristo ressuscitou das primícias, do meio dos mortos, ele ressuscitou primeiro ele. Depois todos que estão em Cristo também ressuscitarão. Então nós não somos como os demais que não têm esperança no mundo, que se desesperam quando alguém parte. Nós sabemos que vamos sentir um pouco e muita saudade daqueles que partiram, mas nós temos um consolo no nosso coração. E nós sabemos que o morrer não é o fim, e que um dia nós vamos estar todos juntos no reino do Senhor. Assim como ele ressuscitou, ele também vai ressuscitar aqueles que vivem em Cristo, tá bom? Dando continuação, não precisamos nos preocupar com aqueles que dormiram com o Senhor, pois quando chegarmos nos céus, nos encontraremos com eles. Que coisa linda, que maravilha, irmãos, podemos glorificar Deus, não precisamos nos preocupar. A gente às vezes nos encontramos como pastor, né? Em certa situação. Agora, certa vez eu estava conversando, consolando uma pessoa que tinha perdido um ente querido, e aquela pessoa pediu, por favor, aquela irmãzinha pediu na sua simplicidade, pastor, agora o que nós temos que fazer é dobrar as orações por ele que partiu. Eu disse para ela, não, irmã, nós temos que dobrar as orações pela senhora que está viva, porque o seu esposo partiu com Jesus e não precisa mais se preocupar com ele. Não precisa mais ter nenhuma preocupação, porque ele estava com Jesus. No momento que ele partiu com Jesus, ele foi para o paraíso, ele foi para a glória, ele está melhor que qualquer um de nós aqui na terra. Ele faz parte da igreja triunfante, da igreja que triunfou. E nós estamos aqui na igreja militante, que estamos em guerra, militando pelo céu, para conservar aquilo que Jesus já ganhou. Porque a igreja não luta para ganhar uma vitória, a igreja luta para conservar a vitória que Jesus conquistou para ela na cruz, tá bom? Então, não precisamos orar pelos mortos, não precisamos mais nos preocupar com os mortos, porque eles dormiram no Senhor, e assim como Jesus ressuscitou, os que dormiram em Cristo vão ressuscitar no dia do arrebatamento que se aproxima. E isso é promessas bíblicas. Isso são bases bíblicas que nós podemos descansar o nosso coração e ser consolados por esta palavra. Amém? Você
não vai viver eternamente longe dos seus amados que estão em Cristo. Se você permanecer com Cristo, nós vamos nos encontrar no reino de Deus. Amém? Segundo tópico aqui do assunto, a primeira e a segunda ressurreição. Porque você sabe que vai ter duas ressurreições. Não sei se você sabe, mas acredito que saiba que vai ter duas ressurreições. Nós vamos estudar mais para adiante nas próximas lives, convido você a não perder, para você acompanhar, né? A primeira ressurreição vai se dar agora, no arrebatamento, quando Jesus voltar para buscar a igreja. Tá bem? Então vamos lá. E a segunda, pastor? A gente vai por parte, tá? A primeira, guarde e aprenda isso. A primeira ressurreição vai ser só dos salvos que dormiram em Jesus. Só daquelas pessoas que morreram em Cristo, que dormiram em Cristo. Quando a trombeta soar no céu, quando Jesus descer até as nuvens para arrebatar a igreja, vai acontecer a primeira ressurreição dos mortos. Vou mostrar aqui para você ver. Aqui, ó, vai terminar, bem aqui vai terminar a graça. Aqui Jesus vai descer do céu, tá? Vai tocar a trombeta de Deus, o alarido de Deus, e Jesus vai descer. Vai descer, mas Jesus não vai vir até aqui a terra. Isso aqui é a terra, tá? Para você entender, Jesus vai vir só até aqui, ó, nos ares, nas nuvens. E quando ele chegar aqui nas nuvens, junto com os seus anjos, ele vai soar a trombeta, o alarido, as trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo, os que dormiram em Cristo, vão ressuscitar. E vão subir com corpo glorioso ao encontro do Senhor. E nós, os que estiver na terra, a igreja de Jesus que estiver na terra, os salvos, diz a Bíblia que também vão ter o corpo transformado e subirão ao encontro do Senhor. E quando estiver subindo aqui, os salvos vão encontrar com os amados que morreram em Cristo. Vai ser um encontro nos ares. E mais adiante vamos nos encontrar com Jesus. E aí a igreja vai viver, vai subir para o céu e vai viver eternamente com Cristo sendo glorificado, o seu corpo glorificado. Amém? Então, a primeira ressurreição vai ser assim. Vamos lá então no comentário aqui. É a ressurreição dos salvos, daqueles que esperavam a volta de Jesus. O primeiro dar-se início à primeira ressurreição foi Jesus. Ninguém reviveu vencendo a morte física definitivamente ou para sempre. Antes dele, Cristo é as primícias dos que dormem, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, 20. Olha, contudo, na primeira ressurreição farão também parte desse evento glorioso as duas testemunhas, que também vai, futuramente nós vamos ver as duas testemunhas de Apocalipse, que faz parte dos mistérios, mas é mais para adiante, porque tem muita coisa aí. Para nós não confundir, a gente vai passar aqui meio por cima, tá? Mas depois a gente vai chegar lá nesses assuntos também. O grupo dos mártires também vão ressuscitar. Aqueles que aceitaram a Cristo na grande tribulação vão ressuscitar. Segunda ressurreição será os ímpios após o milênio. Aí, essa segunda ressurreição vai ser lá no final. Nós vamos deixar para depois, para não confundir a cabeça. Só retomando, vai ter a segunda vinda de Jesus em duas fases. E nessa segunda vinda de Jesus vai ter duas ressurreições. Na primeira ressurreição vai ser por ocasião do arrebatamento. Vamos separar direitinho então, irmãos, para você não esquecer. A primeira fase do arrebatamento da igreja, ele vem até as nuvens. Isso vai se dar secretamente. É o rapto, é o arrebatamento. É o momento em que Jesus vai tirar com rapidez da terra a sua noiva, a sua igreja, os seus fiéis, aqueles que estão amando a vinda de Jesus, aqueles que estão esperando, estão vigiando, estão prontos. Nós vamos ver agora nos próximos aqui o comentário o que é necessário nós não estar de qualquer jeito não. Vamos já se encaminhando aqui para o final, mas é interessante você guardar isso. Então Jesus vai... Acompanhe comigo o raciocínio, né?
Vamos observando junto. Vamos guardando aqui o entendimento. Jesus vai levar secretamente a igreja. Lá em Apocalipse, capítulo 19, diz que Jesus vai vir montado num cavalo branco, mas essa vinda de Jesus vai ser a segunda etapa. A segunda etapa vai ser depois, porque quando ele vem até as nuvens, ele vem com os seus anjos. Ele não desce na terra na primeira fase. Ele vem até os ares, até as nuvens, e somente os salvos vão ouvir a trombeta de Deus, o alarido da trombeta, e vão ser transformados. E primeiro os mortos vão ressuscitar com o corpo glorificado, vão subir, depois os que estiverem vivos, salvos que estiverem vivos, serão transformados e subirão ao encontro do Senhor nas nuvens, e assim estarão para sempre com o Senhor. A transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Perdão, irmãos, eu estou com um pouquinho com a garganta um pouco irritado, mas vamos indo. A transformação dos crentes que estiverem vivos quando Jesus voltar. Os salvos que estiverem vivos na volta de Jesus serão arrebatados e transformados. Se você quiser anotar, é muito importante, né, os textos bíblicos, para não ficar assim, o pastor falou. Não, o pastor leu a palavra, tá? Nós estamos lendo a palavra, estudando a palavra de Deus. Então, os salvos vão ser transformados, porque a Bíblia diz o quê? Carne e sangue não pode herdar o reino do céu. Você sabia que isso aqui é carne, é sangue? Nós somos humanos. E a matéria, a nossa natureza não pode subir ao céu, não pode suportar a glória de Deus. Para chegar até o céu e subir no arrebatamento, nós vamos passar por um mistério, o mistério da transformação. Tá? Isso tudo é bíblico, isso tudo está na Bíblia, e se nós estudar a Bíblia, nós vamos entender o que Deus quer falar. Por isso que é importante os mistérios de Apocalipse, porque é para revelar os planos de Jesus para a igreja precisa estar por dentro, entender. Se você tiver alguma dúvida, quiser deixar nos comentários aí, depois eu vou responder para você. Não posso responder agora, mas depois eu vou ler, claro, e vou responder. Se você quiser comentar também alguma coisa, comente. Pedir oração, falar conosco, vai ser uma bênção receber seu comentário. Então vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. A transformação dos vivos é um mistério. Eis que vos digo um mistério. Nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortabilidade. Então, irmãos, é um mistério de Deus, tá? Como eu disse, o que é mortal não pode entrar na glória. O que é corrupto não pode, a nossa carne, nós fomos gerados em pecado. A nossa mãe nos concebeu, nós somos humanos, nós somos pecadores. Então, há um mistério de Deus para se cumprir em nossas vidas. Pelo poder de Deus, os que estiverem vivos, primeiro os mortos vão ressuscitar no dia do arrebatamento. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados pelo poder de Deus. Transformados num corpo glorificado. É o que o apóstolo Paulo escreveu. Aquilo que é mortal vai se revestir da imortabilidade. Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Tá? Não vamos ser pego de surpresa. Aqueles que estiver vigiando vão ter um corpo transformado e subirão ao encontro do Senhor. 1 Coríntios 15, 51 ao 53. Pela transformação o corpo se tornará espiritual e glorificado. Jesus, quando ele subiu ao céu, ele teve o seu corpo glorificado. E a Bíblia nos afirma que todos os salvos que vão fazer parte do arrebatamento da igreja, do rapto que Jesus vai fazer e tirar a sua igreja da terra, eles terão um corpo também glorificado. Isso está falando então da transformação dos crentes vivos que vão subir no dia da volta de Jesus. Tá bem, meus amados?
Então, que coisa maravilhosa, né? Serão transformados num corpo espiritual e glorificado por Deus, aonde a morte não entra mais nesse corpo. Teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Teremos um corpo sem defeito. E eu quero dizer uma coisa para você, segundo os estudos bíblicos, teremos corpo semelhante ao do Senhor. Não haverá mais velhice, não haverá mais dor, não haverá mais cansaço, não haverá defeito nenhum. Então lá não haverá mais gente, vamos dizer assim, fisicamente doente, né? Nas cadeiras de roda, ou cego, aleijado, não. Lá todos terão um corpo glorificado. Aqui, se a pessoa for paralítico, vai receber na glória um corpo de glória. Se foi cego, lá no céu vai enxergar perfeitamente, porque lá teremos um corpo semelhante ao do Senhor. Glória a Deus por isso. Diz a Bíblia que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15 e o versículo 50. Nós estamos deixando as bases bíblicas para você ir anotando, né? Que eu não posso ler todos os versículos, senão a live fica muito, muito grande, mas você vai anotando, ou depois você para o vídeo depois de salvo e você vai poder estudar. Estou deixando aí as bases bíblicas, os versículos para você conferir. Com o corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Filipenses 3:21. Pode anotar aí para depois você conferir. Os salvos que tiver o corpo transformado vão ter um corpo semelhante ao de Jesus. Está escrito aonde, pastor? Filipenses 3:21. Depois você pode conferir também, tá? Os salvos poderão ir ao encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus, não precisa de avião, não precisa de foguete, não precisa de nada disso, porque o próprio Deus vai arrebatar pelo seu poder, vai tirar da terra a igreja com um corpo glorificado, um corpo semelhante ao dos anjos, que subirão, corpo espiritual, corpo glorificado, corpo semelhante ao do Senhor, subirão ao encontro do Senhor. Último assunto, antes do arrebatamento e depois do arrebatamento. Vamos lá então? Você pode me acompanhar mais uns minutinhos? Vamos em frente então, permaneça aqui com a gente que nós vamos encerrar em seguida, tá bom? Mas é interessante aqui esse final aqui. Diz assim, antes do arrebatamento e depois do arrebatamento. Antes é preciso vigilância. Como já é do seu conhecimento, todo crente deve estar preparado a cada dia, a cada instante, para o arrebatamento. Ao se deitar e ao se levantar, o crente precisa estar preparado espiritualmente, pois quando a trombeta de Deus tocar, anunciando a volta de Cristo, não haverá mais tempo de se preparar. Não. Para alguém se preparar não haverá mais oportunidade. Os pais não poderão avisar os seus filhos. Os esposos não poderão avisar suas esposas e vice-versa. Todos esses alertas devem ser dados agora, no dia que se chama hoje, porque no arrebatamento os eventos finais serão de rapidez surpreendente. Vai ser num abrir e num fechar de olhos, conforme está escrito em 1 Coríntios 15 e 52. Então, meus amados, é tão sério esse assunto e a igreja precisa, e a igreja tem esse conhecimento. Antes do arrebatamento, nós que temos esta palavra, nós que conhecemos a Cristo, a igreja de Jesus, ela precisa estar vigilante. Quem já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e sabe que a palavra de Deus vai se cumprir, ela precisa estar preparada. Nós precisamos estar preparados. No dia do Senhor não vai dar tempo de ninguém se preparar. Olha a importância de falar do arrebatamento. O tempo é hoje, o tempo é agora. E nós precisamos nos alertar. Nós precisamos, antes de deitar, estar em dia com Deus. Nos levantando em dia com Deus. E quando a gente fala disso, nós estamos falando para você assim, ó. Se nós soubéssemos que Jesus fosse voltar essa madrugada, se você soubesse que daqui a 1 hora, tivesse a certeza que daqui Jesus lhe desse, vamos supor, 1 hora, 2 horas,
que você faria nessas 2 horas aí antes? Claro que nós íamos correr para consertar tudo que tinha que ser consertado. Então não espere para amanhã, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Pode ser a qualquer momento. E os cristãos precisam estar prontos espiritualmente, em dia com Deus. É preciso nos voltar para Deus. É preciso buscar Deus. É preciso perdoar as pessoas, viu? Porque um crente com um coração cheio de mágoa, um coração cheio de sujeira, não poderá ver a Deus. O salmista disse: Senhor, quem entrará no teu santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas, um coração puro e que sabe amar. Então, nós não podemos servir ao Senhor odiando. Nós temos que vencer a nossa carne, vencer a Satanás, vencer o pecado, vencer o mundo como verdadeiros cristãos e buscar ajuda do Espírito Santo em oração para vencer a nós mesmos, que a maior luta é contra nós mesmos. E às vezes nós não queremos, porque às vezes nós somos orgulhosos, nós temos orgulho, nós não queremos nos dobrar, nós não queremos nos humilhar, mas está em jogo a nossa salvação, está em jogo fazer parte do arrebatamento da igreja. Então, são valores que nós não podemos negociar, são valores que nós não podemos perder, que é o arrebatamento da igreja. Será doloroso, será triste demais para aquele que brincar com a palavra, para aquele que não estiver preparado no dia do Senhor. Você viu que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Então não minta. O pai da mentira é Satanás. E nós precisamos falar a verdade, viver a verdade, andar na verdade. Jamais ter uma vida de engano. Deus não tem prazer nas pessoas que louvam a Deus só com lábio, mas o coração está longe de Deus. Nós precisamos estar preparados, porque no dia que a trombeta tocar, na hora que a trombeta do arrebatamento anunciar que o noivo está voltando, vai ser um Deus nos acuda, vai ser um desespero para aqueles que viveram uma vida na igreja de qualquer jeito. Está entendendo? Mas os salvos não serão pegos de surpresa, porque eles já se consertaram. E Deus está nos dando esse tempo, nesse tempo da graça, para exatamente isso, nós consertar a nossa vida. Nós, se tem dificuldade, vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude a vencer as nossas dificuldades. E que quando o Senhor romper as nuvens do céu, nada venha estar nos prendendo a essa terra. Nós podemos nos encontrar com os nossos amados nos ares e mais em seguida com Jesus e viver eternamente num lugar de glória, onde não haverá mais dor nem sofrimento algum. Então, não vai dar tempo na hora do arrebatamento dos pais correr para avisar os filhos. Não vai dar tempo dos filhos correr para avisar os pais, nem o esposo avisar a esposa, nem a esposa avisar o seu esposo e o esposo avisar a sua esposa, né? Vice-versa. Então, será, por isso nós falamos que a salvação ela é individual. Nós precisamos estar preparados. Jesus disse que vai estar 2 numa cama, um será levado e o outro vai ficar. Por quê? Porque um estava preparado e o outro não. Um estará no campo e de repente será levado um e deixado o outro. Haverá muita surpresa na volta do Senhor. Então que Deus nos dê essa vigilância, que nós possamos amar a vinda de Jesus, que nós venhamos a nos consagrar, venhamos estar preparados. Agora, depois do arrebatamento, isso nós vimos então antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento, o que precisamos? Precisamos ser vigilantes, precisamos amar a vinda de Jesus, precisamos limpar nossa vida, tirar tudo que não presta. Precisamos estar na presença de Deus, em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja de Jesus, prontos para não perder o arrebatamento. Agora, depois do arrebatamento, viveremos felizes para sempre. Eu tenho essa notícia, eu tenho essa boa nova para trazer a você. Depois do arrebatamento, viveremos felizes para sempre. Nós seremos o povo mais feliz, porque imagina poder contemplar a glória de Deus. A Bíblia diz que aquilo que não subiu ao coração do homem, né, foi o que Deus preparou para nós. Então vamos lá. Depois do arrebatamento, Jesus, a expressão máxima do amor de Deus,
voltará para buscar a sua amada igreja. Ele disse lá em João 14:3, não se turbe o vosso coração. Ele disse, crede em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus vai vir buscar a sua amada igreja. Amém? A igreja é a noiva do Cordeiro. Há de se encontrar com o seu noivo nas nuvens e viverão felizes por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. Desde o seu início, a igreja tem sofrido todo tipo de perseguição, de infortúnio, mas em todos os embates, ela saiu vitoriosa, a igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, o noivo, ele afirmou na sua palavra, ele disse assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Mateus 16:18. A igreja de Jesus, ela passa desde o início por perseguição, por humilhação, mas ela sai sempre vencedora. A igreja de Jesus, ela vence porque é promessa de Jesus. O noivo disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, por isso, se você faz parte da igreja de Jesus, pode adorar Deus aí, pode glorificar Deus aí sim, porque Jesus disse que o inferno não prevalecerá contra a sua igreja. E nós somos a igreja, nós somos a noiva do Cordeiro, nós somos a igreja de Deus que está sobre a terra, amada do Senhor. E Ele vem buscar essa igreja que foi humilhada, que foi muitas vezes escarnecida, mas que não largou a sua cruz, foi fiel até o fim. E edificarei a minha igreja, né? Jesus falou, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus por isso. Atualmente a igreja e os crentes são perseguidos em muitos países, mas a noiva do Senhor subirá ao encontro dele para encontrar com ele nas nuvens. João viu, aleluia, o final da história dos cristãos. E ele disse assim, alegrou-se muito e disse assim, regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-lhe glória, porque é vinda as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. João se alegrou muito na revelação de Apocalipse e ele disse, regozijemo-nos, irmãos, vamos nos regozijar. Ele viu a vitória da igreja, João viu a vitória da igreja. E ele disse, vamos nos alegrar, igreja, vamos regozijar e vamos dar glória ao nome do Senhor, porque é vindo as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. Aleluia, a igreja já está pronta, a igreja já está preparada e eu quero crer que a igreja do arrebatamento está pronta, aprontada, pronta, esperando somente a trombeta tocar, porque já disse não para Satanás, já disse não para o pecado, já disse não para o mundo, está renunciando a si mesmo para fazer a vontade daquele que lhe chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Amém? Então a igreja já se aprontou. Conclusão, encerrando esta live, encerrando esse estudo, a conclusão diz assim, no grande evento, o arrebatamento da igreja, esperado pelos salvos, dar-se-á a reunião de todos os filhos de Deus que nele crê. Desde a fundação do mundo, os mortos serão ressuscitados, todos os vivos serão arrebatados. Por isso, se você crê no arrebatamento da igreja, tenha esperança e procure purificar-se a cada dia mais, pois em breve a igreja do Senhor Jesus não estará mais neste mundo tenebroso, será tirada para morar no céu com Jesus. Se você tem essa esperança, purifique-se a si mesmo. Se você crê nesta palavra e acredita no arrebatamento, purifique-se, guarde-se
na presença de Deus, porque o Senhor vem secretamente. Isso é a primeira parte, né, do arrebatamento. Só para que você não esqueça, nós vamos continuar. A próxima live nós vamos trazer um assunto que fala sobre o tribunal de Cristo e os galardão. Irmãos, você sabe que vai haver o arrebatamento a qualquer momento. Hoje nós estamos no período da graça, ali depois da cruz até chegar ao arrebatamento é o tempo da graça, né? E aí quando chegar o arrebatamento, a igreja vai subir ao céu. E a igreja vai ficar, a Bíblia nos informa, eu vou mostrar novamente o desenho aqui para você entender. Cruz, Jesus morreu aqui, começou o período da graça, terminou aqui o período da graça no arrebatamento, os mortos ressuscitaram, junto com os mortos a igreja que estava viva foi transformada, subiram até as nuvens, Jesus desceu até as nuvens, mas Jesus não veio até a terra, Jesus veio só até aqui as nuvens. Nós vamos estudar isso aqui tudo para frente, nós não vamos falar hoje para não estender a live, mas nos próximos nós vamos estudar. Mas a igreja subindo aqui para o céu, vai continuar a vida aqui no céu. E sabe o que vai acontecer aqui no céu? Vai acontecer as bodas do Cordeiro. Nessas bodas do Cordeiro, vai vir o próximo estudo, que é o tribunal de Cristo para a entrega dos galardão. Você sabia que os salvos não trabalham em vão? Você sabia que a igreja vai receber recompensa, que Jesus vai entregar? Jesus disse assim, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. As tuas obras não salvam, as minhas obras não salvam, nós somos salvos pela graça, mas as nossas boas obras diante de Deus, elas não ficam esquecidas. O que você tem feito pela igreja, o que você tem feito pelo reino de Deus, o que você tem feito para Deus, não está esquecido. O Senhor, no dia do arrebatamento, levará a sua igreja até o tribunal de Cristo. Esse tribunal, fique tranquilo, todos que subirem no arrebatamento são só os salvos que vão subir. E se eles são salvos, esse tribunal não é para julgamento de condenação, mas é um julgamento de Cristo, um tribunal de Cristo, para dar a recompensa, para cumprir o que está em Apocalipse. Ele traz o seu galardão, o qual dará a cada um segundo as suas obras. O que você fez, Deus vai recompensar você naquele grande dia, lá no tribunal de Cristo. E nós vamos ver então o tribunal de Cristo e os galardões, que tipos de galardões existem. Isso é na próxima lição que nós vamos estudar. E o que depois futuramente nas próximas lives vão vir? Quando a igreja estiver lá em cima no céu, lá nas bodas do Cordeiro, festejando no tribunal de Cristo, sendo recompensada, recebendo o galardão, a terra não vai parar. Aqui termina a graça, subiu a igreja, veio para as bodas, né? Que período vai ser esse? Um tempo de 7 anos. 7 anos. E aqui na terra, embaixo aqui, a vida continua. Só que aí, irmãos, os próximos estudos vão nos falar. A vida continua, vai ser aqui a tribulação. Depois do arrebatamento vai começar a tribulação na terra, o juízo de Deus aqui na terra. E essa tribulação vai ser dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio vai ser que o anticristo vai se manifestar, governando o mundo todo. E aqui, os últimos 3 anos e meio vai ser a grande tribulação. Aí aqui vai ser terrível. E nós vamos ver os mistérios de Apocalipse. Se você puder, acompanhe a gente. Depois nós vamos ver aqui o final dessa dispensação. Porque olha aqui, a igreja vai estar no céu, né? Mas depois, quando passar 7 anos, eu vou explicar nas próximas lives, a igreja vai descer. Porque a igreja vai ter que vir para a terra junto com Jesus. Sabe para quê? Para reinar por 1000 anos. Aqui é a dispensação do milênio. Nós vamos chegar nesses detalhes importantes na próxima live. Nas próximas lives, tá? Então guarde isso aí. A gente vai detalhar passo a passo.